Que evento histórico 100% soa como um viajante do tempo voltou no tempo para alterar a história. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. Alguém atira uma granada em seu carro e ela explode atrás dele. Esse é o primeiro incidente de viagem no tempo, impedindo o assassinato. Mais tarde, ao voltar, o motorista percebe que está na mesma rota em que a granada foi atirada e tenta dar a volta. Todo o cortejo de carros fica parado, e um cara que, por acaso, estava sentado ali, vai até lá e atira nele. O segundo viajante do tempo, consertando o que o primeiro tinha feito. Desde que tudo isso iluminou a Primeira Guerra Mundial e levou à ascensão de Hitler e depois à Segunda Guerra Mundial. Eu meio que me pergunto o que Ferdinand teria começado se não tivesse sido morto. Deve ter sido muito ruim para eles enviar um segundo viajante para colocar a Alemanha nazista de volta na linha do tempo. O escritor russo Fyodor Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento e no momento em que preparavam os grupos para serem fuzilados, um mensageiro veio com uma carta do czar perdoando-os e a sentença foi mudada para trabalho prisional. Mais tarde, ela escreveu alguns dos romances mais influentes de todos os tempos. Houve pelo menos 40 tentativas de matar Hitler após ele ter subido ao poder. Algumas vezes falharam porque o agressor não conseguiu se aproximar o suficiente, pelo menos foi o que eles disseram depois, mas muitas delas falharam por razões que parecem plausíveis se isso acontecer uma vez, mas começam a cheirar a peixe quando se olha para todas elas. A bomba de Elser explodiu como planejado, mas Hitler, que adorava fazer discursos, tinha terminado mais cedo naquele dia. A bomba de Trisco falhou porque no início ele, como um oficial de alta patente da Wehrmacht, não conseguiu deitar as mãos a nada que explodisse durante meses. E quando ele finalmente teve alguma, a bomba não explodiu. Fale sobre a eficácia alemã. Stauffenberg poderia ter acabado de atirar no bastardo afinal. Sua tentativa fazia parte de uma convulsão geral, de modo que suas chances de sobreviver aquele dia não teriam sido tão ruins assim. Mas ele plantou uma bomba porque isso correu tão bem nos últimos tempos. E assim por diante. Nunca saberemos porquê. Mas alguém acreditava ou mesmo sabia que uma morte prematura de Hitler teria sido ainda pior para o mundo do que a que tivemos. Ou era um oirabo que queria ver um tigre segundo. Quem sabe? Eu diria que há provas significativas Fidel Castro. Toda a tentativa de assassinato fracassou. Às vezes por causa de circunstâncias extremamente diversas, incluindo um processo de mergulho sabotado que de alguma forma foi miraculosamente trocado com outra pessoa, que acabou se afogando em seu lugar. O cara detém o recorde mundial de mais de 600 tentativas, creio eu. Não realmente um evento, mas mais um par de sutis, embora significativas, influências. Eli Whitney, o cara que inventou o descaroçador do algodão, ajudou a cimentar o algodão como uma grande cultura de dinheiro que impulsionou ainda mais a demanda por escravos. Ele, infamemente, não ganhou dinheiro com o desenvolvimento, pois era uma máquina simples e fácil de ser usada, mas o algodão ajudou a impulsionar o crescimento econômico do Sul. Frustrado, ele acabou abandonando os esforços para lucrar com isso e foi para o mundo industrial, onde foi um pequeno contribuinte para o desenvolvimento de usinagem e design de alta precisão, particularmente para armas de fogo. Isto, por sua vez, ajudou a impulsionar o crescimento da indústria no Norte, o que foi um fator importante para dar ao Norte o poder e o material para derrotar o Sul. Eli Whitney inadvertidamente ajudou a começar e terminar a Guerra Civil décadas antes que ela acontecesse. Que tempo houve? A gente estava dando conselhos a esse cara e puxando cordeirinhos em torno dele, hein? Na primeira viagem de Cristóvão Colombo, há relatos de luzes estranhas que os seguem quando se aproximam da Terra. Acho que são turistas do tempo voltando para assistir a tudo isso acontecer. Quem quer que tenha trabalhado na sala dos escritores do T. Simpsons, li em algum lugar uma teoria de que isso aconteceu essencialmente porque T. Simpsons teve 706 episódios até hoje, e com isso muitos episódios se multiplicaram pelo fato de que cada episódio geralmente tem pelo menos 2 enredos, o que mais de 1.400 enredos diferentes, com o estilo de seu espetáculo sendo satírico. Só que eles iriam prever algumas coisas ao longo do caminho. Mas sim, empregar um viajante do tempo na equipe de redaço provavelmente também ajuda. A defesa quase unificada de Isaac Brock do Alto Canadá contra a invasão dos Estados Unidos da América na Guerra de 1812. Você tem uma guarnição de algumas centenas de soldados britânicos, os que não são bons o suficiente para a Guerra Napoleônica. Retirem-se para Halifax e tentem segurar o Maritimes, que se lixe isso. Ok, nativos, não gostamos muito um do outro,
Mas estamos de acordo que os americanos têm um direito pior. Vamos lutar juntos. Ei, fazendeiros. Vocês fugiram da revolução. Eles estão vindo para pegá-los. Aqui estão algumas armas. Deixem lutar de volta. Forme um exército em questão de semanas. Do nada. Muito bem. Bro, você está em desvantagem 3-1 em qualquer frente, 10-1 no total. E você tem que conquistar o forte de Detroit, que está entrincheirado. Caso contrário, seu flanco SW estará aberto para contra-atacar. Vou escrever-lhes uma carta sobre como os nativos comigo os matarão horrivelmente se o forte cair e proceder a marchar em círculo toda a noite em torno do forte para construir uma sensação de uma força maior e deixar o medo se instalar. O forte de Detroit se rende sem um tiro. Ok. Boa tentativa, Brook. Mas agora o Niágara está prestes a ser invadido e você está a 500 km de distância. Merda. Melhor eu subir o lago e ir de canoa muito rápido. E ele faz isso. Foda-se. Demasiado tarde, bro. Atravessaram o rio no extremo norte e tem o terreno alto. Que se foda isso. Sigam-me, rapazes. Encarrega-se de subir a colina à cabeceira da coluna e reúne sua milícia destreinada para forçá-los a sair do parapeito. Ele morre. Há uma maldita explosão de bala canônica direto no peito. Mas a invasão interrompida. O Canadá não existe hoje senão para um general britânico em 1812 que, no espaço de 3 meses, levanta um exército, defende mais de 750 quilômetros de frente de guerra e cimenta 2 vitórias sobre as forças que o superaram em número de 3-1 a 5-1. Juliano Apóstata, um imperador romano do século IV que tentou reverter do cristianismo para o paganismo. Exatamente o que um berrante do tempo romano Ebo faria. Além disso, há o famoso incidente de sua morte, que foi causado por um ferimento de lança em uma batalha, que ele tomou porque se esqueceu de colocar em sua couraça antes do início da batalha. Algo claramente feito por um berrante do tempo que não está familiarizado com o mundo ao seu redor. Berrante do tempo tentando esconder sua viagem de volta ao seu próprio tempo. Nada pode me convencer de que ele não estava. Estou quase certo de que Gemistus Pleto, 1355 a 1454, era um berrante do tempo. Nunca ouviu falar do homem? Ouça-me. Ele viveu nas últimas décadas do moribundo Império Bizantino, sitiado tanto pelos turcos em ascensão quanto pelos comerciantes de Veneza. Numa época em que a maioria se agarrava à Bíblia, ele defendia um retorno aos deuses pagãos da antiguidade, Zeus, Hades, Poseidon, etc. Enquanto ele acreditava que os monges estavam perdendo o tempo de todos, ele era um emissário importante na Itália para acabar com o cisma secular entre os cristãos ortodoxos e católicos. Enquanto estava lá, ele iniciou a Renascença reintroduzindo Platão no Ocidente, praticamente desconhecido há um milênio, e convenceu Cosimo de Médici a fundar a Academia Platônica. Ele também tentou introduzir reformas que teriam transformado a Bizâncio, que ainda se agarrou à pretensão de ser o único herdeiro do Império Romano, em um Estado-nação grego. Ele propôs uma nova constituição de monarquia fortemente centralizada, aconselhada por um pequeno corpo de homens instruídos da classe média. O exército deve ser composto apenas por soldados gregos nativos profissionais, que seriam apoiados pelos contribuintes, toelotes, que estariam isentos do serviço militar. A terra seria de propriedade pública, e 1/3 de todos os produtos seria dado ao fundo estatal. Seriam dados incentivos para o cultivo de terras virgens. O comércio seria regulamentado e o uso da cunhagem seria limitado, sendo incentivada a troca. Os produtos disponíveis localmente seriam apoiados sobre as importações. A mutilação como punição seria abolida, e gangues de cadeia seriam introduzidas. Fonte Wikipédia. Sua biografia lê como uma pessoa do século XXI sendo jogada no caótico século XV tentando de alguma forma introduzir a modernidade. Kelly foi ignorado pelo imperador e fracassou em grande parte. Apoia minha crença muito defendida de que a maioria de nós seria um conselheiro político bastante inútil se viajássemos no tempo. O ataque de comandos fábrica de água pesada Norskidro em Ardanger, Noruega. Durante a Segunda Guerra Mundial, os comandos noruegueses caíram de paraquedas durante um dos piores nevões registrados, juntamente com centenas de quilos de explosivos, e tiveram que caminhar pela região selvagem norueguesa durante 15 dias antes de encontrarem uma cabine de caça. Os comandantes ingleses que deveriam se ligar a eles foram abatidos, e a única razão pela qual conseguiram chegar à cabine foi porque encontraram um dos trenós de caça que ele havia perdido quando criança. Depois disso, eles tiveram que se esconder na cabine de caça por meses.
Esperando o tempo, eles sobreviveram com musgo até na manhã de Natal. Um dos homens conseguiu atirar em um veado. Eles continuaram a destruir a fábrica de água pesada, assim como afundaram o navio carregando o que havia sido produzido com água pesada, acabando efetivamente com qualquer chance que a Alemanha nazista tinha de desenvolver armas atômicas. A história é ainda mais louca e menos plausível do que eu descrevi, mas eu estou em movimento. Então deixei algumas coisas de fora.